Deus, que antes de terminar essa campanha tem milagres de Deus, tem grandes ensinamentos aqui a partir desse texto. Nós vamos aprender um pouco mais sobre Jacó nesta noite. E com certeza Deus vai nos abençoar e vai nos direcionar ao caminho certo. Livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22, diz assim: naquela noite Jacó se levantou-se, tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de haver feito atravessar o ribeiro, ele fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Versículo de número 25. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já se aponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, se não ser que me abençoe. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então ele disse: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou contra Deus, você lutou com Deus e com os homens venceu. Eu vou repetir o versículo 28 de novo. Diz assim: então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço que te digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. E ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por uma das coxas. E a igreja diz amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, está aqui a tua palavra, Senhor, que eu vou fazer exposição nesta noite, fria, gelada. Estamos cansados da correria, mas eu te peço, Senhor, nesses últimos minutos desse culto, o Senhor me dê vigor, nos dê força, nos dê entendimento intelectual, também, Senhor, espiritual. Me dê autoridade nessa palavra, nessa noite, e fale conosco de uma forma especial. Assim nós oramos, meu Pai, e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Podeis aceitar e dê uma linda salva de palmas para Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Meus queridos, amados irmãos, aos irmãos que estão do outro lado na rede social, segure mais um pouco, porque Deus quer revelar uma palavra para o nosso coração nesta noite. Seja bem-vindo à família no altar. Queridos, você viu uma história magnífica aqui, um fato que aconteceu entre Deus e um homem, uma jornada de purificação de um homem chamado Jacó. Deus verdadeiramente criou situações, projetou coisas e utensílios para que Jacó crescesse intelectualmente e também espiritualmente. Mas antes de eu começar a ministrar e aplicar nossas vidas hoje o que Deus revelou a meu coração, deixa eu falar um pouco sobre a história de Jacó. Jacó era filho de Isaac, neto de Abraão, a qual Deus tinha feito a promessa ao nosso patriarca Abraão, que ele ia ser o pai de uma grande nação, que através dele a multidão dos hebreus ia se multiplicar em todo o mundo. E a história correu assim, a promessa veio, nasceu Isaac. Isaac foi a linda promessa de Deus sobre a vida de Abraão. Isaac nasceu 2 filhos, Esaú e também Jacó. Esaú nasceu primeiro, era o primogênito, era o herdeiro da promessa, irmão Damião. Era a pessoa que estava sendo preparada e projetada para ser um dos patriarcas da vontade de Deus. Mas em todas as coisas nós sabemos, irmãos, que Deus tem o controle. E às vezes, de acordo com algumas decisões erradas, Deus muda o sentido da história para abençoar a vida de alguém. A primogenitura era uma das coisas mais principais que tinha naquela época, na vida de uma família. Quando nascia um filho homem, ali já estava projetada a ele a herança, a autoridade, depois do patriarca. E a história conta
que Esaú não fazia muito assim, não se firmava muito nessa questão da primogenitura. Ele não colocava isso como uma coisa relevante na sua vida. Uma certa feita, ele chegou faminto em sua casa, e Jacó, como era um menino esperto, era mais jovem, mas tinha um entendimento mais assim ligeiro, como diz lá no Nordeste, pediu o direito da primogenitura e ofereceu um prato de lentilha, e Esaú assim aceitou esse prato de lentilha pela sua primogenitura. Deu para perceber, irmãos, que ele estava quebrando um elo com Deus. E a história conta que lá na frente, a mãe de Jacó, que amava mais Jacó do que Esaú, quando o pai Isaac já era um homem velho, cego, já não tinha mais os seus sentidos aguçados, ele chama a sua esposa e fala: eu preciso abençoar o meu primogênito. E a esposa chama Jacó. O pai tinha pedido um prato de guisado, um cozinhado de carne, e assim a mulher de Jacó fez aquele cozinhado, chamou Jacó. Como Esaú era um menino muito cabeludo, muito peludo, os braços e peito, a história conta que a mulher de Jacó pegou pele de carneiro, de ovelha, e colocou sobre Jacó. E quando chegou a hora de oferecer a bênção, Jacó veio com um prato de lentilha. O seu pai se alimenta ali. Diante de Jacó, ele levanta as mãos e abençoa Jacó, e abençoa com as bênçãos patriarcal. Quando Esaú chega em casa, que ficou sabendo que o seu pai Isaac tinha abençoado a Jacó e não a ele ficou furioso. E a Bíblia fala, irmãos, que a mãe de Jacó preparou aquele menino rápido, porque ele sabia que ele ia morrer ali no meio daquele arraial. E pegou aquele menino e colocou com os utensílios, quem sabe numa bolsa, preparou a roupa, colocou, quem sabe, em um utensílio, um agasalho, e mandou ele fugir. E lá para as terras do seu tio Labão, que era a irmã da esposa de Isaac. E a história conta que aquele menino fugiu do arraial da família de seu pai. E depois de alguns dias de caminhada, ele chega em Betel, onde tinha um local. E aquele local pode ser uma caverna. E ele, para se proteger do frio, ele entra naquele local. E quem sabe, irmão, já tinha caído a ficha da decisão errada que ele tinha tomado. E ele se deparou ali, irmãos, agora com uma situação difícil, porque já não tinha mais o seu protetor, o seu pai Isaac. Já não estava mais no seio da sua família. Já não tinha mais a proteção dos seus servos. Agora era um jovem só, exposto agora a ladrões, salteadores, animais ferozes do deserto. E ali, irmãos, ele pega um pouco de azeite, ele unge uma pedra e ali faz um voto com Deus. E esse voto, irmãos, está no livro de Gênesis, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 32, aliás, no capítulo 28, e no versículo 18 diz assim: então levantou Jacó pela manhã de madrugada e tomou uma pedra que tinha posto por cabeceira e pôs como coluna e derramou o azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar de Betel. E o nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, me dê pão para comer e veste para vestir, e em paz eu tornar para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ali ele fez um voto diante de Deus e prometeu a Deus que se Deus desse segurança para ele, e ele pudesse ir para a casa do seu parente, do seu tio, e voltasse para a casa do seu pai em paz, no tempo certo, ele ia passar naquele lugar, ia pagar o voto dele. Queridos, quando isso, eu aprendo uma coisa muito importante aqui nesta noite. Todas as vezes que a gente for orar, dependendo do teor da oração, vindo do coração, com sinceridade de alma, e tudo aquilo que você projetar diante de Deus, você verdadeiramente, você cumprir, acredite, você vai viver dias gloriosos nessa terra. Porque Jacó não conhece a nossa vida. Aliás, Deus não conhece a vida de Jacó do lado de fora.
Deus conhece a vida de Jacó do lado de dentro. Sabia que Jacó tinha um potencial de cumprir os seus compromissos. E a história conta, irmãos, que Jacó foi em segurança para a casa do seu tio. E lá ele conhece a sua prima Raquel, se apaixona por ela. E aí, irmãos, diante de uma conversa com seu tio, ele pede a mão da sua prima em casamento. Porém, era um jovem que não tinha nada para oferecer, Robson. E a história conta que ele falou: olha, me dá ela como minha esposa e eu te pagarei como salário. Era costume do povo daquela época, quando pedisse casamento, tinha os dotes de casamento e algumas condições. Então, como ele não tinha nada para oferecer naquele momento, então Labão aproveitou a oportunidade de dizer: olha, você vai trabalhar 7 anos por ela. A história conta que Jacó trabalhou firmemente, trabalhou com relevância, colocou tudo que tinha ali. E a história conta, irmãos, que Deus era na vida de Jacó, porque só foi Jacó começar a colocar as mãos nos animais de Labão, começou a prosperar, começou a crescer e multiplicar o gado de Labão. As malhadas ficaram cheias de cabras, porque a bênção estava na vida de Jacó. E Labão percebeu isso. E quando Labão preparou o casamento, na noite de núpcias, de vez de entregar a Raquel, entregou a irmã mais velha, Lia. Inclusive ela era vespa e ela tinha alguns defeitos visual, ela era um pouco vesca, né? E quando Jacó dormiu com Lia, que acordou pela manhã, que viu que tinha dormido com a esposa, com a mulher errada, ele ficou enfurecido com seu tio. E disse: por que tu fizesse isso comigo? Porque eu trabalhei 7 anos por Raquel. E ele disse: não, a lei nesse lugar aqui, você tem que prevalecer pela mais velha. Então foi feito um acordo ali. E o povo hebreu naquela época tinha um costume, que o judeu podia casar até com 10 mulheres, sendo que amasse e cuidasse de todas as 10. Então Labão fez mais um acordo: você vai trabalhar 7 anos por Raquel. E a história conta que Jacó trabalhou firmemente mais uma vez pela vida de Raquel. Durante aquele tempo, os filhos de Lia foram nascendo e foram crescendo. E aí ele toma Raquel como sua esposa. E se percebe que Raquel era uma mulher estéril. Ela não poderia dar filhos a Jacó. Lá na frente, irmãos, Deus cria uma situação e abre a madre de Raquel e dá um filho para Jacó. E esse filho, irmãos, se tornou o governador do Egito, que foi José. A história conta também que Jacó tomou 2 de suas servas e ali nasceram 11 filhos. Chegou um certo momento que Jacó já estava, irmão Damião, rico, cheio de ovelhas. Eu vou resumir a história porque a história é muito grande. Ovelhas, gados, muitos servos, suas esposas e seus filhos. E a história conta que chegou um tempo que ele sentiu saudade de casa. E passou o tempo, irmãos, e eu acredito firmemente que Deus já estava trabalhando no coração do irmão de Jacó, Esaú. E ali ele prepara o povo para poder descer para as terras de seu pai. Ele prepara toda a situação. E a história conta, irmãos, que quando ele já tinha tirado da casa de Labão toda a sua família, todo o seu gado, toda a sua posse, e ele chega lá em Jaboque, tem uma travessia de um rio. Ele atravessa todo mundo para o lado de lá, as suas posses, a sua família, tudo que pertencia a ele, ele passou para o outro lado do rio. E a história conta, irmãos, que ele ficou sozinho do lado de cá. Isso já era muito tarde da noite. E a Bíblia fala, irmãos, que de repente aparece um homem. E esse homem começa a lutar com Jacó. Imagine, no escuro aparece um ser do nada e começa a lutar. Jacó, no meio daquela luta, irmãos, num val de Jaboque, ele percebe que aquele homem que ele estava lutando não era qualquer um. E aí ele pergunta: quem és tu? E aquele homem prevalecia. E de repente aquele homem disse: olha, me larga porque o sol já está raiando. E ele disse: não, eu só te largo quando tu me abençoares. Percebeu isso? Com quem Jacó estava lutando? Agora, como a Bíblia, irmãos, ela é toda cheia de representações. Jaboque, o val de Jaboque, ela tem uma representação muito grande naquele tempo, naquele momento.
Jaboque era uma afluente do rio Jordão, nas margens do leste da Jordânia. Deságua no Jordão, entre o mar da Galileia e o Mar Morto. Em hebraico significa lugar de travessia. Jaboque também significa o lugar de entrega da alma a Deus. Queridos, Jacó não estava lutando contra Deus. Jacó estava lutando com Deus. É diferente. Quando você luta contra Deus, você é vencido por Satanás. Mas quando você luta com Deus, você vence ele. Você vence Satanás. Era assim. Jacó, antes de ser quem ele era, ele foi um enganador, um usurpador. Jacó enganou seu irmão, enganou seu pai. Lá nas terras de Labão, ele foi enganado pelo seu tio. Sofreu a consequência da enganação. O trabalhar de Deus, o projetar de Deus no coração de Jacó fez com que Jacó crescesse a cada dia mais o entendimento. E ele entendia, irmãos, que ele precisava verdadeiramente crescer intelectualmente, também espiritualmente, para lidar com filhos, esposas, com servos, porque Jacó já não era mais um homem só. E ele não podia mais aplicar as mentiras que ele fazia. Ele não podia aplicar as coisas que ele era como antigamente. Já era um homem com uma formação, mas Deus ainda achava que faltava algo ainda para tornar Jacó um exemplo de um patriarca. E aí aparece ali fisicamente para lutar com ele. O val de Jaboque, irmão, significa renúncia. O val de Jaboque é um processo de Deus que às vezes você não quer. O val de Jaboque significa deserto, caverna, solidão, é lugar que filho chora e mãe não vê. O val de Jaboque é lugar de luta. É lugar que, se você prevalecer, você vai para as prateleiras de cima. O segredo é não recuar. Jacó chegou um momento ali que ele percebeu que ele não estava lutando com qualquer um. Era muito forte, era muito mais além de a força dele. Mas Jacó colocou todas as forças que podia para prevalecer naquele momento com Deus, não contra Deus. Porque a ideia ali, irmãos, na luta corporal ali, quando ele entende que estava lutando com o próprio Deus, face a face, ele entendeu que existia um propósito naquela luta. Então ele tinha que vencer aquela luta. E ali, irmãos, Deus fala para ele: me deixa aí, porque o dia já raiava. Preste atenção uma coisa. Às vezes a luta já está perto de acabar. E quando a luta está perto de se acabar, vem o cansaço, vem a fraqueza, vem a vontade de desistir, de parar. Mas a palavra de Deus, o que ser aplicado nessa noite, ele continue prevalecendo. Eu sei que você está cansado, eu sei que você está cansada, mas continue prevalecendo. Porque enquanto você prevalece, o dia vai começar a amanhecer. E quando o sol começar a raiar, a bênção vai chegar na sua história. Só se forma nessa forma. O trabalhar de Deus, irmãos, eu preguei domingo passado aqui, que a forma de Deus trabalhar é diferente da nossa. Às vezes, irmãos, nós queremos a bênção para ontem, mas não estamos preparados, como Jacó, que era um mentiroso, um enganador. E Deus não trabalha com pessoas assim, dessa forma. Primeiro ele projeta o conserto. Primeiro ele te projeta para você passar por uma caminhada de libertação, de purificação da sua vida, da sua alma, do seu intelecto, da sua antiga cultura. Quem sabe se você bebia, você não pode beber mais. Quem sabe se você fumava, não pode fumar mais. Quem sabe se você mentia, se roubava, essas coisas não pode fazer mais. E aí, irmãos, é onde Deus prepara o val de Jaboque. É aí onde Deus prepara um ambiente de luta, a qual nós temos que prevalecer sobre isso. E aí Deus, ele será glorificado em todas as coisas. Acredite numa coisa, a gente tem que entender, irmãos, que o val de Jaboque, ele é uma marca que nos deixa para o resto da nossa vida. A história conta, irmãos, que quando ele estava lutando e prevalecendo contra aquele homem, que era o próprio Deus, quando o dia estava amanhecendo, que ele disse milagre, ele disse: eu não largo enquanto não me abençoares. Deus tomou uma decisão naquele momento. Quem sabe com a ponta do dedo ou com a mão, eu não sei dizer como foi, mas toca na coxa, na junta da coxa de Jacó.
e desloca a coxa. Agora, irmão Damião, imagine a dor naquele momento. Porque deslocou uma junta da coxa, irmãos. Essa junta aqui. Imagine a dor e ele continuando lutando junto com Deus. Você imagine isso. Deus se revela a Jacó e disse: olha, Jacó, a partir de hoje você prevalecesse com Deus e os homens. Agora você não se chamará mais Jacó, mentiroso, enganador. Não, você vai se tornar Israel. Seu nome agora será Israel, pai de nações, pai de multidões. A mesma promessa que fez Abraão: aonde tu chegasses, serei abençoado. Abençoarei os que te abençoares e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Assim Deus falou a Abraão. A promessa agora veio para Jacó. Essa bênção não era para Esaú, mas Jacó recebeu a bênção diante de um processo de purificação. E quando a purificação chegou, aí veio a última prova, que é a luta com Deus. Acredite numa coisa: quando chegar esse tempo, a última parte desse processo não vai ser fácil. Quem sabe vai sangrar, quem sabe vai doer, mas acredite, continue prevalecendo com Deus, porque o sol já está raiando. Irmãos, eu estou feliz porque agora os hospitais de campanha já estão tudo sendo desmontados nas regiões aí. E está acabando. A gente não tem certeza de nada. Mas graças a Deus, eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Passou esse 1 ano e meio. A nossa igreja, acho que se eu não me engano, só foi umas 5 pessoas que pegaram, mas pegaram fraco. Nenhum foi entubado, nenhum passou momentos difíceis assim em hospitais. E graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, não houve nenhuma morte, nenhum dos membros dessa casa. Muitos prevaleceram na pandemia. Não foi fácil, teve muitos que ficaram acamados alguns dias, lutaram, quem sabe com Deus, e prevaleceram e venceram e estão glorificando ao Senhor. Jacó, irmãos, ele atravessa o rio do outro lado mancando. E ele teve que mancar por resto da vida dele. Deus nunca dá bênção sem primeiro marcar. Primeiro ele dá a marca. Olha que desenho maravilhoso. Essa é a forma que Deus trabalha com o homem. Estão pregando um evangelho fácil aí, que você tem um desvio, que você não vai passar por luta. Isso é mentira, porque se você ler de Gênesis a Apocalipse, todos os homens e mulheres de Deus passaram por um processo. Todos eles. Não teve ninguém que escapou de um processo. Todos passaram. E depois do processo, tem uma luta com Deus, não contra Deus. E quando você prevalece com essa luta, Deus, no final, ele vai te dar vitória. Ele segue com a sua família, com suas posses, para a casa do seu irmão. E a história conta que antes dele ir para a casa do irmão, ele passa em Betel. Agora eu preciso pagar o meu voto. Aí, irmãos, eu fico imaginando, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando, quem sabe Jacó entra naquela caverna, vê aquela pedra que ele pôs como testemunha, como coluna, como ele ungiu quando ele era ainda só um rapaz solteiro, um adolescente, quem sabe um pré-adolescente jovem. E ali, irmãos, ele tinha feito um voto diante de Deus. Ele voltou ali, ele pagou o voto. E quem sabe ali na loucura já de um homem já de idade, ele olha para aquela pedra e fala assim: pedra, olha lá para fora. Olha o Deus que eu sirvo. Olha o que eu tenho hoje. Estou aqui, você foi testemunha do que eu era. Agora, olha quem eu sou hoje. É assim, irmãos, a nossa vida. Quando nós somos fiéis ao Senhor. Quando nós não quebramos aquilo que nós verdadeiramente nos projetamos a nos prometer ao nosso Deus. Se você continuar firme, você vai voltar para aquele lugar que você pediu, que você implorou. Quem sabe foi no joelho do teu quarto. Quem sabe se foi aqui na casa do Senhor um voto que você fez, uma conversa que você teve com Deus em um determinado lugar, quem sabe até trabalhando, de repente agora você vem em outro lugar, numa outra situação, aí você passa e se lembra: foi aqui que começou a minha vida, foi aqui que foi projetado todas as coisas. A história conta
que Jacó manda um dos seus servos ir na casa de Esaú para preparar o caminho, levar presentes e avisar da notícia que o seu irmão estava voltando, já com a família, já era um homem formado, já era um homem totalmente uma formação já de idade, já com filhos, já com posses, entendeu? E Esaú manda o recado de volta: volta, irmão, porque eu quero te abraçar, porque eu quero te perdoar. Deus trabalhou os dois lados, tanto trabalhou o coração de Jacó, quando ele estava na casa do seu tio, como também trabalhou o coração de Esaú, para receber o seu irmão de volta. E pela misericórdia do Senhor, eles ficaram juntos até o resto de vossas vidas, e o nome do Senhor foi glorificado. Se projete. Se você quiser verdadeiramente viver dias gloriosos, viver um momento glorioso com Deus, lute com Deus, não contra Ele. Lute com Deus. Aceita o processo. A aplicação dessa mensagem nessa noite só tem vida mudada, só tem nome mudado se vencer o processo junto com Deus. Não existe vitória sem obediência. Luta e vença suas fraquezas. Quando eu luto e venço as fraquezas, eu estou lutando com Deus. Desta luta sai melhor. Você vai sair melhor do que você era. Pode acreditar, porque todo processo vem o crescimento. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, diz assim: eu tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A perfeição ele só vem de Deus, mas aceita o processo e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Ficamos de pé, nós vamos orar. Hoje eu queria ministrar, mas Deus me chamou para ensinar. Então aprenda esse ensinamento, aprenda esse princípio nessa noite. Lute com Deus, não contra Ele. Lute com Deus para derrubar Satanás sobre a sua vida. E aí você terá tempos gloriosos, e Deus vai manifestar sua graça sobre a sua vida. Coloca a mão no teu coração agora. Senhor nosso Deus, Pai de amor, Deus das misericórdias, Pai, nós somos gratos por essa palavra. Eu creio, Deus, que essa palavra tem endereço certo nesta noite. É uma noite fria, estamos cansados, ó Pai, afadigados da nossa correria do dia a dia, mas o Senhor ainda tem revelado a Tua palavra, tem nos projetado a bênção. Eu oro, Pai, pela vida de cada um que está aqui nesta noite. Eu oro também por aqueles que estão do outro lado nesse momento. Abençoe de uma forma especial, abençoa cada um de uma forma transcendental. Pai, dá o equilíbrio e lute, Senhor, a luta dos nossos irmãos. Ajuda os nossos irmãos a vencer suas batalhas, porque a guerra ainda não está perdida. Nós vamos vencer porque o Senhor é conosco. O Senhor disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu creio que nessa batalha nós vamos vencer. O Senhor pelejará por nós e nós vamos ficar calados. Aliás, só glorificando a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus.